Então, vamos iniciar nossa prática, nosso ciclo de estudos sobre o livro A Fuga dos Monges Bom. Nós estamos dedicando esta prática a Yongtse Rinpoche, desde o início, desde antes do seu falecimento, de sua passagem, né, de seu paranirvana, e agora, com a sua realização completa, nós podemos nos conectar ainda mais, de modo mais aprofundado. A sugestão de fazer esse ciclo de estudos foi da Geshe Dema, que tem falado bastante sobre Yongtse Rinpoche nas últimas semanas. Então, nessa prática, nós iniciamos tomando consciência do momento, do espaço, da respiração, da própria consciência, da própria experiência da consciência. Nós relaxamos nessa autoconsciência, nós repousamos, descansamos nessa autoconsciência, soltamos as tensões, não tentamos controlar os pensamentos, mas também não seguimos os pensamentos. Ficamos repousados, descansados na autoconsciência. Nós fazemos uma prática de Guru Yoga, que é uma forma de nos conectarmos com a linhagem, com os mestres iluminados. E nesta prática, especialmente, visualizamos nosso professor raiz como Tapiritsa, um Buda completamente iluminado, um mestre da tradição do bom, particularmente da linhagem do Dzogchen, e que até o último momento de sua vida foi a prática principal de Yongtse Rinpoche, até o último momento de sua vida, sua prática principal foi recitar a invocação de Tapiritsa e repousar no estado natural da mente. Então nós podemos sentir esse mestre Dzogchen, esse Buda que aparece como um cristal branco, luminoso em nossa frente, em sua forma Nirmanakaya, em sua forma encarnada em um Buda. Tapiritsa aparece como uma criança, um adolescente, uma criança, 12, 13 anos, completamente nu, com os cabelos até a altura do ombro, representando a simplicidade, a espontaneidade, a pureza do estado natural. Então, nós podemos realmente sentir que os mestres se manifestam agora como Tapiritsa, e de sua testa sai uma luz branca até a nossa testa que nos ilumina, nos traz bênçãos, nos traz empoderamento do corpo. O que nós estamos tentando fazer com a ajuda dos nossos mestres é reconhecer o nosso corpo aqui e agora, tal como ele aparece, como o próprio corpo iluminado. A natureza básica do nosso corpo, assim como de toda a manifestação, tem algumas características, algumas qualidades, e uma dessas qualidades é a imutabilidade.
O estado incondicionado, ele é imóvel. Então, tudo que se manifesta a partir da imobilidade. Todo movimento surge a partir da ausência de movimento. Então, nós tentamos reconhecer essa natureza de imobilidade que está em união com o próprio movimento. Que o movimento ele surge, permanece e passa na, na imobilidade, na quietude. Então, nós fazemos um exercício inicialmente intelectual, mas nós tentamos experienciar essa quietude inseparável do movimento. Enquanto nós recebemos essa luz branca, que chega até a nossa testa e nos ajuda a reconhecer essa natureza do nosso corpo. Assim como da nossa fala. Nós podemos abrir a nossa garganta para receber uma luz vermelha que vem dos mestres, que vem de Itapiritsa até a nossa garganta, uma luz vermelha que traz o empoderamento, a iluminação, as bênçãos, a energia da fala iluminada, da vibração iluminada, do som iluminado, que na verdade é todo som, é toda palavra. Porque todo som e toda palavra também tem essa verdadeira natureza que está indissociável de qualquer manifestação, que é a qualidade da quietude, do silêncio, do silêncio. A partir do silêncio que sai o som, e é para o silêncio que o som retorna. Então, o som é o silêncio e o silêncio é o som. Nós tentamos experienciar essa natureza da nossa fala, enquanto recebemos essa luz, e também podemos abrir o nosso coração para receber uma luz azul que vem do coração de Tapiritsa até o nosso coração, trazendo o empoderamento, as energias, as bênçãos da mente iluminada. Nós estamos buscando apoio dos mestres para que a gente possa reconhecer toda manifestação da nossa mente, quer seja pensamento, ausência de pensamento, quer seja emoção, emoção boa, emoção ruim, que nós estamos tentando é experienciar que toda a manifestação da mente é uma manifestação iluminada, e que a nossa mente já é a expressão da iluminação. E nós podemos experienciar isso, ou tentar experienciar essa natureza iluminada de nossa mente por meio de uma experiência do espaço, por meio de uma experiência de vazio, por meio de uma experiência em que a gente compreende, percebe, experiencia que todas as nossas emoções, todos os nossos pensamentos surgem, permanecem e passam em um espaço. Então é o espaço a própria base de condição das experiências mentais ou emocionais. A ideia da mente no coração é bonita, né? Porque a mente e o coração envolve tanto os aspectos mentais, pensamentos, quanto as emoções. Então, por meio dessas experiências de quietude, de silêncio e de espaço, a gente tenta aprofundar a experiência, descansando, repousando, buscando somente experienciar essas qualidades.
Nós pedimos a ajuda dos mestres para que a gente possa aprofundar e manter essa experiência em todos os momentos de nossa vida, para que a gente possa atingir rapidamente a iluminação e assim poder ajudar inúmeros outros seres a alcançarem o mesmo estado de liberdade, de abertura, de amor, de compaixão, de bem-aventurança, de alegria, de equanimidade que a gente encontra quando a gente repousa, realmente repousa e descansa no estado natural da nossa própria mente. É isso que diz a invocação da prece de Tapiritsa, é isso que dizem todos os ensinamentos de Dzogchen que professores como Yongtse Rinpoche nos passaram e seguimos passando. Então, vamos dar seguimento aqui ao nosso texto, que terminou na semana passada. Não sei se vocês recordam que eu estava aqui, quem estava aqui com aquela passagem sobre a CIA e como não está aparecendo aqui até um minuto. Um minuto, agora sim. E como a CIA, de alguma forma, lubridiou um grupo de tibetano, liderado inclusive pelo irmão do Dalai Lama, que estava recrutando, na verdade, agentes para informar os próprios Estados Unidos, né? Eles eram agentes ali para os Estados Unidos, mas eles estavam trabalhando pensando que iriam atuar para libertar o Tibete. Então, o capítulo termina, inclusive, com o próprio irmão do Dalai Lama reconhecendo isso. Que o que eu devo dizer, falando honestamente, é que eles apenas nos enganaram. Era para benefício deles próprios, nada foi útil para nós. Para Tenzin Nandak, em Sejik, os esforços da CIA para armar a resistência também causaram o envio de milhares de soldados chineses para o remoto planalto de Shantan, aumentando drasticamente o perigo de qualquer tentativa de fuga. Então, a coisa está ficando mais tensa e agora nós vamos ver aqui a fuga, ou uma próxima parte da fuga do Tenzin Nandak. Então, capítulo 13, Emboscada. Enquanto Tenzin Nandak aguardava o chefe tribal Natsang Pou, alguém está pedindo para aumentar a letra aqui? Um minuto. Talvez fique ruim no celular, se estiver no celular. Esse aqui é o maior que eu consigo. Tem que diminuir um pouquinho aqui, senão não tenho cursor. Espero que ajude. Enquanto Tenzin Nandak aguardava o chefe tribal Nagdsham Pou, monges preparavam suprimentos para serem carregados em animais de carga para a próxima jornada. Tenzin planejava seguir para o oeste e virar ao sul, rumo ao Nepal, e cruzar a região de Dolpo, no oeste do Nepal, lar de uma grande população de Bompos. Apenas por curiosidade, alguns de nós aqui já tivemos aulas com o professor Choi Kor, com o Choi Kor, da língua mincha, se não me engano, República Tcheca, né? E ele é dessa região de Dolpo. Ele vem de uma família Bompo, dessa região de Dolpo, muito antiga. Então, tem vídeos, tem muitas informações sobre essa região de Dolpo, pelo fato dela ter essa população de Bompos, historicamente. Está pedindo para subir o volume, e quem pediu em espanhol. Não sei se a Lina está com alguma questão no áudio lá em espanhol, mas de qualquer forma, espero que em português e também que em espanhol todo mundo esteja ouvindo bem.
Então, Tenzin planejava seguir para o oeste, depois virar ao sul, rumo ao Nepal e cruzar a região de Dolpo, no oeste do Nepal, lar de uma grande população de Bompos. Para chegar até lá, precisariam caminhar centenas de milhas pelo Planalto Changtan e depois atravessar o Himalaia. Tenzin, por fim, cansou de esperar por Natchan-Po e partiu, deixando recado para que ela o seguisse. Natchan-Po, talvez motivado pela partida de Tenzin, veio pouco depois, acompanhado por centenas de nômades e ainda mais iaques e ovelhas. Partiram por uma paisagem sem árvores, composta de vastas planícies interrompidas por montanhas, colinas, rochedos, ravinas e lagos. Para dificultar a detecção, a massa de refugiados dividiu-se em três grupos. Os lamas da mais alta posição e seus guardas, cerca de 30, viajaram no grupo central, junto com uma parte dos nômades. Templewozer, agora recuperado de seu ferimento à bala, seguiu em outro grupo, que ia à frente. Um terceiro grupo, liderado por Nadshan Powell e seus guerreiros, vinha na retaguarda. Os três grupos tentavam permanecer próximos o suficiente para poderem se ajudar caso um deles enfrentasse problemas. Se um grupo fosse descoberto pelos chineses, os outros teriam tempo de escapar. À noite, cada grupo acampava separadamente, enviando vigias para manter a segurança. No segundo dia, o som distante de tiros atravessou o barulho das bagagens batendo contra os animais e o falatório dos refugiados em marcha. Os lamas e seus escoltas puderam ver um enxame de figuras minúsculas à distância nevoada. Uma batalha estava em andamento. Algumas horas depois, um pequeno grupo de rebeldes desanimados alcançou o grupo de Tenzin e contou que as forças de Nagchan-Po haviam se dispersado e ele estava em fuga. Os chineses haviam sobrepujado Nagchan-Po e seus guerreiros em uma luta rápida e violenta. Com poucas armas, os monges e refugiados não tinham como ajudar. Nada restava fazer senão apressar o passo e torcer para não serem avistados. Seguiram para o oeste, cruzando uma das muitas cadeias montanhosas que correm de norte a sul pelo Shantung e chegam a 6.000 metros de altura. Ao descerem o passo, puderam ver rebanhos de antílopes nas planícies abaixo. 3 dias e cerca de 160 quilômetros depois de seu ponto de partida, a caravana esfarrapada de iaques, burros e cavalos parou à tarde próximo ao Muro Ri, uma montanha calcária nomeada em honra a uma divindade local. O Muro Ri erguia-se de uma área plena e gramada do Shantan, na margem norte do lago Terinangtso. Um lago salgado de 55 quilômetros de comprimento e 26 de largura. O Terinamtso é um dos maiores entre os milhares de lagos de água doce e salgada que pontuam o Shantan. Já era fim de tarde quando escolheram o local para acampar em uma das áreas relativamente planas do Planalto, na base do lado norte do Muro Ri. O grupo de Tempelhofer acompanhou a cerca de 5 quilômetros a oeste. Era fácil avistar os outros grupos, pois o ar era tão límpido que tornava as distâncias enganosas. Eles descarregaram os animais de carga, amarraram-nos e o deixaram passar. O burro preto do grupo de Tenzi estava tão agitado que seus donos tiveram dificuldade em soltar a carga de suas costas. Tenzin tomou isso como um mau presságio. Armaram suas tendas de pele de iaque entre os tufos verdes claros de sálvia branca, uma das formas resistentes de vegetação capazes de sobreviver a 4.500 metros sob os ventos gélidos que castigam a planície pedregosa e irregular.
A temperatura caiu para cerca de -10 graus Celsius. Acenderam fogueiras para começar a preparar chá preto chinês, misturado com uma porção de manteiga de iaque e boa quantidade de sal. Felipe, não sei se você viu a mensagem, a Lina está pedindo para colocar novamente no espanhol, porque a internet dela caiu. Felipe, não sei se você me escuta. Lina, estás, estás com o canal? Lina, me escuta? Ok, tudo ok. Ah, tudo ok? Ok, obrigado, Felipe. Então, dando seguimento, Tempa Wozer fazia seus próprios preparativos para a noite quando um membro do grupo de Tenzin entrou no acampamento. Era um vigia que havia subido uma elevação um pouco ao sul dos dois acampamentos. Dali, podia ver o grupo de Tempa e resolveu descer para conversar com os amigos. Foi calorosamente recebido e convidado para o chá. Se o vigia tivesse permanecido no alto da montanha, talvez tivesse visto os soldados chineses se aproximando furtivamente do acampamento de Tenzin. As tropas estavam armadas com metralhadoras, morteiros e cópias chinesas de submetralhadoras soviéticas e fuzis semiautomáticos. Enquanto os soldados se posicionavam, a maioria dos tibetanos no acampamento bebia chá, preparava a refeição noturna ou alimentava os animais. De repente, o estrondo das metralhadoras e a explosão de morteiros rasgaram a calma da noite, mergulhando o acampamento no caos, enquanto monges e nômades corriam para salvar-se ou arrastar suas famílias para fora das tendas. Alguns atacaram soldados com espadas desembainhadas e foram mortos a tiros. Instintivamente, Tenzin começou a correr. Enquanto corria, ouviu o zumbido das balas passando perto. A areia próxima explodia em fileiras de pequenas nuvens. Poucos metros adiante, balas atingiram três de seus amigos próximos, os monges Gelon Gyatso Lyaso, Gyatso Rinchen Puntshog e Meniag Yungundrum Tenzin, derrubando seus corpos sem vida no chão. Momentos depois, Tenzin sentiu um golpe na perna e caiu pesadamente. Em poucos minutos, apenas mortos e feridos permaneciam entre as tendas de pelos de iaque armadas na planície sem árvores, com as coloridas bandeiras de oração tremulando ao vento. Então, não, pensei que tinha terminado o capítulo. Os chineses também surpreenderam o grupo avançado de Tempelhofer. Eles bebiam chá e conversavam com o vigia do grupo de Tenzin quando ouviram uma rajada de tiros. O acampamento silenciou por um momento enquanto todos escutavam. Em poucos minutos, soldados chineses surgiram no ponto da encosta onde o vigia estivera e avançaram em direção ao acampamento. O acampamento se dissolveu enquanto homens, mulheres e crianças corriam perseguidos pelos chineses que disparavam em suas costas. Cavalos que haviam rompido as amarras no acampamento de Tenzin correram à frente dos soldados. Os animais em pânico alcançaram Tempa e seus companheiros em fuga e se dispersaram com eles pelo terreno cheio de rochedos e ravinas. Os tibetanos resistentes, acostumados ao ar rarefeito do Alto Planalto, facilmente deixaram os chineses para trás. A uma distância segura, meia dúzia dos companheiros de Tempa conseguiram reagrupar-se. O restante estava morto, capturado
ou espalhado em todas as direções. A estratégia de dividir os monges em dois grupos havia falhado. As tropas chinesas atacaram quase simultaneamente os acampamentos de Tenzin e Tempa. Enquanto Tempa e seu pequeno grupo de sobreviventes discutiam o que fazer, encontraram alguns dos cavalos desgarrados. Tentaram aproximar-se, mas os animais se assustaram e desapareceram a galope. Determinados a recuperar as montarias, começaram a rastreá-los. Tenzin jazia com dores, incapaz de se mover, seu sangue escurecendo a terra. Ouviu o falatório dos soldados chineses, pontuado por tiros enquanto eles terminavam de executar os feridos. Um soldado com as abas felpudas de seu chapéu, estilo russo, cobrindo as orelhas, examinou os corpos próximos a Tenzin. Ele permaneceu imóvel. Então o soldado se voltou para ele. Atire nele, ouviu uma voz dizer. Tenzin esperou pela bala, acalmando a mente em preparação para a morte. Ouviu outro soldado dizer: Não atire. Ele entendia apenas algumas palavras de mandarim, mas o suficiente para perceber que não queriam desperdiçar uma bala em um monge que morreria de qualquer maneira. Tenzin ficou imóvel, aceitando seu destino. Estava certo de que o soldado chinês tinha razão. Morreria sozinho naquela planície desolada. Ouviu os burburinhos dos soldados e o barulho dos equipamentos se afastando lentamente, deixando-o numa solidão da imensidão selvagem. Na solidão da imensidão selvagem. O silêncio tomou conta do acampamento destruído, enquanto o sol poente projetava longas sombras sobre os corpos mutilados e os pertences espalhados. Enquanto Tenzi recitava em silêncio, preparando-se para a morte, um movimento peculiar chamou sua atenção. A areia, a algumas dezenas de metros, começou a se mexer. A princípio pensou estar alucinando. Então uma figura emergiu da areia em movimento, sentando-se e limpando a poeira. Para seu espanto, Tenzin reconheceu seu assistente, Sherabtsutrin. Devotado a Tenzin, Sherabtsutrin havia se recusado a fugir. Em meio à confusão, escapou da detecção cobrindo-se de areia e colocando uma pedra sobre o rosto. Os chineses quase o pisaram ao passar pelo acampamento, executando os feridos. Quando teve certeza de que haviam partido, Sherab, Sherab Tsutri se libertou. Levantou-se e olhou ao redor para se orientar. Viu Tenzin e correu até ele. Poucos minutos depois, juntou-se a eles o abade Sherabilodro, que conseguira permanecer escondido atrás de um monte de rochas. A bala havia quebrado o osso da coxa da perna direita de Tenzin. Ele sangrava e sofria de sede. Os monges rasgaram tiras de suas roupas para enfaixar os ferimentos, usando um pequeno pedaço de madeira como tala. Temendo que os chineses retornassem, os dois monges colocaram os braços de Tenzin sobre seus ombros e o carregaram para longe dos restos do acampamento, em busca de um lugar para se esconder. Encontraram uma rocha saliente sob a qual Tenzin poderia se abrigar durante a noite e permanecer escondido das patrulhas chinesas. Os monges arrancaram tufas de grama, estepe, com suas pontas brancas e plumosas, para formar uma cama improvisada para o mestre ferido. Depois de colocá-lo sobre a cama de capim, voltaram ao acampamento abandonado em busca de comida, água, o relicário sagrado e outros objetos religiosos. Lá, para seu alívio, encontraram dois sobreviventes feridos que haviam escapado e retornado ao acampamento desolado para procurar comida. Tezuan e Machen. Este último com a sorte de sobreviver, mas o azar de estar ferido pela segunda vez
desde que fugira do mosteiro Menri. Os quatro monges recuperaram o relicário e outros objetos sagrados, reuniram o máximo de comida e água que puderam carregar e voltaram a Tenzin. A saliência da rocha era pequena demais para abrigar todos os cinco, de modo que, após deixar Tenzin o mais confortável possível, retiraram-se para pequenas cavernas mais acima na montanha. Tremeram durante a noite sem fogo, temendo que fosse avistado pelos chineses. Por 3 dias, cuidaram de Tenzin, que oscilava entre a vida e a morte. Recitavam preces de cura e proteção, tratavam seu ferimento como podiam e vigiavam contra patrulhas chinesas. Quando a comida e a água acabaram, Sherab-Sutrin e o Abade retornaram ao local da emboscada para procurar alimentos entre os monges de bagagem, entre os montes de bagagens espalhadas. No acampamento abandonado, descobriram um nômade vasculhando os pertences largados, os únicos vestígios das vidas ceifadas na emboscada. Confrontaram o nômade, que carregava seu saque em Axe. Os dois monges relataram o ataque e como um grande lama estava gravemente ferido à beira da morte. O nômade ficou tão comovido com a história que nada levou do acampamento. Deu aos monges um de seus 13 iaques e acompanhou até onde Tenzin se encontravam. Olha, esse nômade aí foi abençoado, viu? O nômade contou que os chineses haviam estabelecido um campo de concentração para tibetanos capturados, o que levou Machen e Tsiwan a decidir se entregar ao campo, na esperança de receber tratamento médico e comida. Cogitaram levar Tenzin, mas o Abade e Sherab-Sutrin temiam que a distância fosse demasiada para que ele sobrevivesse à viagem. O nômade, entretanto, ofereceu a hospitalidade de seu acampamento próximo e os monges aceitaram de bom grado. Machen e Tsiwan partiram em direção ao campo de concentração, enquanto Tenzin era colocado sobre o iaque para ser levado ao acampamento mônade. Vamos dar seguimento? A sobrevivência de Tenzin tornou-se ainda mais duvidosa quando ele sacolejou dolorosamente sobre o iaque. O animal tropeçou e arremessou Tenzin com força ao chão. O impacto lesionou seu quadril e provocou tanta dor na perna já danificada que ele desmaiou. Alarmados, os monges temeram que a segunda lesão reduzisse ainda mais as chances de sobrevivência. Sem ervas ou instrumentos de cura tradicionais, nada puderam fazer além de murmurar orações. Quando Tenzin recobrou a consciência, recolocaram no iaque e seguiram viagem até o acampamento nômade. No acampamento, os nômades receberam Tenzin e o colocaram em uma tenda de pelos negros de iaque, lar de um casal idoso. Pouco depois de Tenzin estar acomodado, o som de vozes rompeu o silêncio da noite. Uma patrulha chinesa havia chegado ao acampamento e revistava as tendas. Logo encontraram os monges. Os soldados prenderam Sherab-Sutren e o abade, mas Tenzin parecia tão próximo da morte que não se deram trabalho de levá-lo. Pela segunda vez, Tenzin foi deixado para morrer. Os soldados ignoraram o sagrado relicário de Niame Kundrum e os outros artefatos religiosos, considerando-os quinquilharias inúteis. Chutaram o relicário em sinal de desprezo. Acho que a gente chegou no momento aqui em que a tradição mais esteve em risco. Assustados pela visita indesejada, no dia seguinte, os nômades começaram a desmontar o acampamento. Os idosos que haviam acolhido Tenzin prepararam-se para partir e disseram-lhe que não podiam levá-lo consigo. Eram pobres e não tinham alimento de sobra. Tenzin pediu que fosse levado junto com os objetos religiosos até um riacho, para que pudesse saciar sua sede e morrer próximo ao som reconfortante da água corrente.
Um jovem que ajudava o casal a desmontar a tenda, colocou Tenzi em um iaque e o guiou até o riacho, enterrando os objetos preciosos. Com ternura, deitou Tenzin onde ele pudesse ouvir o murmúrio tranquilizador da água sobre as pedras. Mais uma vez, Tenzin preparou-se para a morte. Enquanto Tenzin agonizava, Templewozer e seus companheiros estavam determinados a encontrá-lo. Primeiro, precisavam recapturar os cavalos que haviam se dispersado durante o ataque que ferira Tenzin. Seguiram rastros de cascos por uma série de ravinas. Depois de algum tempo, ouviram vozes falando tibetano. Aproximaram-se com cautela e descobriram que um grupo de sobreviventes da milícia de Natchampowo havia capturado alguns dos cavalos fugitivos. Tempa saudou o pequeno grupo e trocaram relatos da fuga. Os milicianos disseram que Natchampowo havia sobrevivido e estava em fuga. Enquanto Tempa conversava com os sobreviventes de Nangtchampowo, os ex-monges de Menri examinaram os cavalos e identificaram todos como pertencentes a Tenzin e a outros lamas. Pediram educadamente que os milicianos devolvessem os animais a seus verdadeiros donos. Eles recusaram. Tempa aproximou-se de um dos homens, montado em um cavalo branco. Pediu novamente que devolvesse o animal. O homem respondeu com um insulto. Tempa agarrou as rédeas e explicou que o cavalo pertencia a um homem santo, venerado, e precisava ser devolvido a ele. O homem montado respondeu com desdém. Tempa permaneceu em silêncio. Sua mão direita segurava o punho da espada, enquanto a esquerda mantinha firme a rédea. Fitou o homem nos olhos. O adversário se enrijeceu, mas começou a vacilar sob o olhar intenso de Tempa, que irradiava letalidade. O miliciano percebeu que Tempa não desistiria até ter o cavalo de volta, ou até que um dos dois estivesse morto. Sem dizer nada, desmontou e se afastou. Animados pelo êxito de Tempa, os outros 4 homens de Menri exigiram também seus cavalos. Vendo que insistir levaria a uma luta, os homens de Nagchampo cederam. Novamente montados, os 5 sobreviventes cavalgaram até o local da emboscada de Tenzin. Encontraram apenas corpos e suprimentos abandonados. Sem saber se Tenzin e o abade estavam mortos, capturados ou fugitivos, os monges refletiram sobre suas opções e decidiram procurar um esconderijo. Passaram os 17 dias seguintes, ocultando-se em uma área próxima a uma geleira, acima da planície onde haviam sido emboscados. Montanhas de rochas espalhadas por quilômetros facilitavam o disfarce. Cuidadosos para não serem vistos, observavam os movimentos das patrulhas chinesas em busca de sobreviventes. Assim que o número de patrulhas diminuiu, os homens de Menri traçaram curso para o Nepal, atravessando uma paisagem relativamente plana, entrecortadas por ravinas, canais secos e formações rochosas que se erguiam a centenas de metros. Raciocinavam que se Tenzin ou outros lamas tivessem sobrevivido, talvez estivessem seguindo na mesma direção. Esperavam que seus caminhos se cruzassem. Começamos aqui um outro capítulo. Vamos começar. Acalmado pelo som do riacho borbulhante, Tenzin colocou-se em transe meditativo e aguardou a morte. Estava sozinho sob um céu negro cravejado de pontos luminosos, ouvindo as corujas das águas emitindo seus chamados territoriais.
Por volta da meia-noite, os sons noturnos do Planalto foram interrompidos pelo tintilhar de iaques carregando bagagens. O som, a princípio distante, foi aumentando gradualmente. A caravana de iaques permaneceu invisível na noite escura, embora o barulho indicasse a Tenzin que havia parado perto dele. Com todas as forças que pôde reunir, gritou: Quem está aí? Esperando que sua voz fraca fosse ouvida. Embora tênue, seu clamor cortou a noite e chegou aos ouvidos de Lianor, um agricultor de 61 anos de Cã, decidido a escapar do Tibete com seus 30 iaques. Lianor seguiu o som e encontrou Tenzin, que mal conseguia falar. O camponês percebeu que Tenzin estava à beira da morte. Armou sua tenda ao redor do monge, acendeu uma fogueira e lhe ofereceu comida e chá. Na manhã seguinte, Tenzin soube que Lianor era um Nyingmapa, membro da escola mais antiga do budismo, semelhante ao Ubon em suas crenças e práticas. Está se referindo ao Nyingma, né? Que ele era da Nyingma. Lianor havia iniciado sua fuga com um filho, o monge budista, mas ambos caíram numa emboscada chinesa e uma bala ceifou a vida do rapaz. Lianor escapou, forçado a deixar o corpo do filho para trás. A caminho da fronteira, encontrou um sobrevivente de outro ataque, um homem aleijado por uma bala chinesa. Lianor armou uma tenda separada para ele e para outro ferido. Eleanor limpou e enfaixou os ferimentos de Tenzin, aplicando um cataplasma de ervas tibetanas tradicionais e soprando cânticos sobre as feridas. Era um budista devoto e todos os dias recitava preces e mantras de cura. Atrasou sua fuga por 16 dias, arriscando ser descoberto pelos chineses para cuidar de Tenzin à beira do riacho. Sob os cuidados de Lianor, Tenzin começou lentamente a se recuperar. Que história bonita, né? Quanta solidariedade eles encontraram no meio do caminho. Enquanto isso, o abade de Menri, Sherab Lodro, o assistente de Tenzin, Sherab Sutrin, eram levados sob a custódia chinesa. Ao atravessarem o Planalto, a disciplina entre os guardas parecia se desintegrar. Os soldados demonstravam falta de liderança. Logo começaram a discutir entre si e perderam o interesse pelos prisioneiros. Para surpresa dos monges, numa noite, os soldados simplesmente abandonaram enquanto dormiam. Na manhã seguinte, cada um fez uma escolha diferente sobre como usar a liberdade inesperada. O abade Xerabilodro decidiu esconder-se nas montanhas. Como figura mais importante do bom, sabia que os praticantes locais o abasteceriam. Sherabitsutrin, no entanto, por ser apenas um monge, não teria tanta sorte. Provavelmente seria acolhido apenas por algumas noites. Apesar da desconfiança em relação aos chineses, decidiu procurar um campo de concentração onde pudesse se render e ter comida e abrigo garantidos. Após despedir-se do abade, juntou-se a um grupo de tibetanos capturados que eram escoltados a um campo próximo ao lago Terinamtsu, a menos de um dia de caminhada de onde a emboscada havia ocorrido dias antes. O campo era administrado por nômades a serviço dos chineses. Os guardas nômades e muitos dos prisioneiros possuíam centenas de ovelhas, iaques e cavalos que pastavam nas proximidades. O campo de concentração movia-se conforme necessário para acompanhar os rebanhos que pastavam pela planície. Não havia cercas nem guardas chinesas uniformizados, embora soldados chineses de base militar mais próxima aparecessem ocasionalmente. A segurança do campo dependia dos nômades armados. Os chineses colocaram um homem chamado Tok, escolhido pelos nômades como líder, no comando. Tok tratava os prisioneiros com brutalidade para provar aos chineses que merecia sua confiança.
Prisioneiros eram espancados ou mortos ao seu bel prazer. Muitos dos mais fortes eram forçados a servir pessoalmente Toque, seus tenentes e familiares. O campo crescia à medida que os chineses traziam novos grupos de prisioneiros. Sherabitsutrin reconheceu um dos recém-chegados, o mesmo jovem que havia ajudado a desmontar a tenda do casal de nômades idosos que cuidara temporariamente de Tenzin. O rapaz contou a Sherab que havia levado Tenzin até o riacho da montanha para morrer e descreveu o local. Sherabitsutrin sentiu uma onda de esperança. Talvez seu mestre ainda estivesse vivo. Correu até os poucos monges bons no campo com a notícia, feliz por saber do paradeiro de Tenzin, mas apreensivo quanto ao seu destino. Decidiu que precisava encontrá-lo vivo ou morto. Então vamos encerrar aqui para organizarmos a próxima sessão com o Geshidema. Notar aqui. Vamos. Vamos aqui em 19/10. Então é isso, colegas. Seguimos na leitura deste livro, que, como disse o Geshidema, certamente daria um livro, daria um filme, uma história real, e vai nos ensinando sobre aquele momento histórico e sobre a tradição. Então, gratidão a todas e a todos, e a gente segue com o Geshidema às 8 horas. Muito Gratidão, Thiago. gratidão, Lourdes. Obrigada. Gratidão, Luiz. Fiquem em paz. Agradecida aí pela companhia. Colegas todos. Tchau. Muchas gracias. Muitas gracias.